Questão número 4. O sofista é um diálogo, o nome de um diálogo, de uma história do Platão. O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro, estrangeiro de Eleia, uma cidade grega, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. E aí começa a frase do Sócrates, a palavra do Sócrates diz assim: mas dize-nos se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo. O estrangeiro, com um parceiro assim agradável e dócil, ó Sócrates, o método é mais fácil, é esse mesmo. Com um interlocutor, do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. É lindo, o texto platônico é muito legal. É uma conversa entre Sócrates e um cara, um estrangeiro de Eleia, e aí o Sócrates pergunta, como é que você quer apresentar suas teses? No monólogo ou discutindo conosco? Aí o cara diz, ora Sócrates, você está aqui, uma pessoa tão linda, agradável, maravilhosa, eu quero discutir contigo, porque fazendo isso será muito melhor. A nossa pergunta então é... qual é, então, o tipo de argumento que Sócrates utiliza para tentar conduzir, para tentar mostrar o seu tipo de pensamento? Como eu posso definir esse tipo de argumento usado pelo estrangeiro? Alternativa A, maiêutica, que pressupõe a contraposição entre argumentos. O que é a maiêutica? A maiêutica literalmente significa a arte do bom parto. A maiêutica é a arte das parteiras. Sabe, uma mulher que ajuda a outra a parir? É a arte do bom parto. Maiêutica. Maiêutica é o nome que se dá ao método de fazer filosofia de Sócrates. Sócrates, a mãe dele era parteira. E ele diz assim num dos seus diálogos, minha mãe era parteira e parteira de corpos. Ela sabia quando um menino estava ou não para nascer, se o menino estava ou não morto, se havia ou não um aborto, se estava no tempo ou não do menino sair. Eu também sou parteiro, mas não de corpos. Sou parteiro de ideias. Eu mesmo não tenho a ideia, como a minha mãe que não tinha um filho, mas ajudava a criança a nascer, eu também sou estéril. Eu só sei que nada sei. Contudo, eu posso dizer para você se a sua ideia é boa ou não, se a sua ideia vai para frente ou não, se a sua ideia precisa ser abortada ou não. E aí, esse método de interlocução, esse método de perguntas e respostas. Esse método onde ele vai tomando cada vez mais o modo de proceder, avaliando cada vez mais o jeito de pensar da pessoa e chega a uma resposta da qual não se pode sair, esse é o método socrático, mais conhecido como maiêutica, alternativa A, alternativa correta. Por que a B está errada? Dialética, que une numa síntese final as teses dos contendedores. Essa descrição de dialética não é a dialética socrática. A dialética socrática, ela é de tese e antítese. Tese e antítese. A dialética socrática, ela vai o tempo todo só nessas contraposições, tese e antítese, tese e antítese. Nessa ideia de que esse jogo de perguntas e respostas parte da necessidade de fazer com que o indivíduo mesmo tenha a sua ideia. Sócrates não quer colocar uma ideia na cabeça das pessoas, ele quer que as pessoas sejam capazes de parir suas próprias ideias, de ter suas próprias ideias. Essa é a perspectiva socrática. A alternativa C, porque está errada. O empirismo, que é o empirismo, uma teoria epistemológica que diz que é possível conhecer a realidade a partir das sensações. Não tem nada a ver com conhecimento aqui que Sócrates está dizendo. Porque acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos. Não é isso que Sócrates está dizendo. Alternativa D, o apriorismo, que funda a eficácia da razão na prova da existência de Deus. O apriorismo não é isso e também não tem nada a ver com o que Sócrates está dizendo. O apriorismo é a tese, ou criticismo kantiano, é a tese segundo a qual o conhecimento verdadeiro ele vem a partir da compreensão dos fenômenos das coisas existentes, do pensamento da coisa em si, não de qualquer prova da existência de Deus, por exemplo. Alternativa
é o dualismo que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano. O dualismo não necessariamente resulta no ceticismo, porque eu posso ter um dualismo de ordem epistemológico ou, por exemplo, de ordem do conhecimento da realidade. Alternativa correta, alternativa A, porque é a maiêutica, que é o modo de fazer filosofia segundo Sócrates.